Let's start our worship service tonight. Quantos estão sedentos pela presença do Senhor? How many want the presence of the Lord? Acho que são todos dispersos. Vou dar um minuto para que todos... We are all Se scarce concentrem. right now. It's going to give us a second so we can Como é focus. bom estarmos na casa de Deus. It's nice to be in the house of the Lord. Para mim, esse é o melhor dia da semana, o dia que eu venho adorar o Senhor. This is the best day of the week, the day that we get to come worship the Lord. Não que eu não adore a Deus todos os dias, como nós devemos fazer. Not that I don't worship Him every day like I should, Mas é diferente quando a gente está na casa de Deus, os nossos irmãos adorando o Senhor. it's nice to be in the house of the Lord with your brothers worshiping the Lord. E esse é o desejo do meu coração, é sentir a presença de Deus, o poder dele. And this is the desire of my heart, to feel His presence, to feel His power. A palavra fala que no meio dos louvores Deus habita. The word says that in between the praises, that's where the Lord lives. E eu creio que ele está aqui hoje, And I believe He's here tonight. porque também é uma promessa que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou. Because it's also a promise that says that where there's 2 or 3 gathered in my name, there I will be. E há desejo no coração de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, There's desire in God's heart and de Holy estar Spirit's conosco heart to be quando with nós nos us reunimos. when we gather. Amém? Então nós vamos louvar o seu nome. So let's worship His name. Pai, nós te adoramos nessa tarde. Nós te entronizamos, Rei dos Reis. Lord, we enthrone you, King of Kings. Nós estamos aqui, Deus, com os nossos corações desejosos de ouvir a tua voz, de sentir a tua presença. We are here, Lord, desiring for your presence and hear your voice. E nós queremos, ó Deus, que tu recebas a nossa adoração, And o nosso louvor. we want you, Father, to receive our worship and our adoration. Ainda que somos poucos, Senhor Deus, mas queremos que seja um momento, ó Pai, especial para o Senhor. Even though we are few, but we want this to be a special time before you, Father. Seja entronizado, ó Deus, e toma o teu lugar de honra nesse Be lugar, em enthroned, nome de Father, and Jesus. take your place of honor this place in Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu
Glórias ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Ele que deixou sua glória para vir nos salvar. He left His glory to come and save us E derramou o seu sangue ali na cruz para nos remir. and poured His blood in the cross for us. Que amor tão grande, não é verdade? What a great love, Então right? vamos louvá-lo. Hoje let's temos um praise novo him. baterista. And we Sou have a new suspeita, drummer. é meu filho, né? It's my son. Glória a Deus. Deus continue usando sua vida, meu amor. God keep using your life. Estamos esperando o baterista. Toque. Mais rápido. Vai de novo. Ó. Ok, vai. Oi? Pode dar. Deixou Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, a sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo.
né? The song warms us up, right? E em toda, in every season, como diz essa canção, em cada momento, em cada mudança, So in every Deus está season, in every conosco. change, God is with us. Ainda que às vezes a gente não sinta, Even though mas we Ele can't está feel it. conosco. É Ele que nos Still dá with us. forças. He gives us strength. Só um pouquinho. Deixa eu achar a letra aqui. É Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta. É Ele que é a nossa paz no meio da tempestade, não é verdade? He is our peace throughout the storm. Por que que eu tô achando a letra aqui? Dificuldades técnicas. Pronto. Faça dessa canção uma entrega ao Senhor. Entregue todos os teus temores, todas as suas aflições a Ele. In every season, in every change you are in every sorrow, You are my strength, you are a peace in the storm. Your voice I will follow. In weakness I know, remembering you hold my world. I'm holding on to hope, I'm holding on to grace. I'm fully letting go, I'm surrendered to your ways. The anchor for my soul, Father, you will never change. I love you, I love you. my great Redeemer, my constant friend.
lindo. E é isso que nós vamos cantar. Our Lord is beautiful, and that's what we're going to sing. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhado nos enviamos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhado nos enviamos. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Quem pode ver, quem pode ouvir, os servos de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, com suas feridas nos curou, todos os povos se cantarão, cantando. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus,
Jesus, as vozes, somente agora, juntos. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Uma vez mais. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Todos juntos. Ó Senhor, vem nos revelar a nossa vontade. Revela-te a nós, Senhor. Ah, Deus, limpa as nossas vidas. Tira aquilo que atrapalha a nossa intimidade com o Senhor. E revela-te a nós, ó Cordeiro de Deus. Purifica as nossas vidas. Limpa-nos, Senhor. Queremos ver a tua face. Ansiamos por tua volta, Jesus. Ansiamos por tua volta. Ah, louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. O nome lindo, o nome formoso de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Você pode se assentar. You may be seated. Graça e paz, amém, queridos? Grace and peace, brothers. Amen. Quantos estão alegres nessa noite? How many are happy Diga à tonight? pessoa que está próxima a você, que bom que você veio. Tell the person next to you how nice it is that you came. A pessoa próxima a você pode estar à sua esquerda, à sua direita, The person next to you could be to your left or to your right, ou à sua frente ou atrás, viu? or in front or behind of you. Só para você saber. Just so you know. Porque às vezes a gente diz assim, diga à pessoa que está próxima a você, Because sometimes we'll say, tell hi to the person next to you. aí como não tem ninguém do nosso lado, a gente pensa que a pessoa da frente não está próxima a And gente. so we think that there's nobody next to you. We think that the person in front of you Mas, doesn't count. Seja bem-vindo nesse lugar, But amém? welcome in this place. Bem-vinda, irmã Patrícia, com sua filha, amém? Welcome, Sister Tá Patricia, with your passando daughter. uma temporada aqui em Denver, que Deus te abençoe. Staying Amém? in Denver for a while. God bless you. Ok, creio que temos aqui os nossos visitantes, né, que já tem alguns dias aqui no Colorado, o irmão Eli e a irmã Corina. We have our E a visitors, Jamile. brother Eli lembrei, and viu? Corina and Jamile. They've been here for a few days. É a família da Emily, que Deus Emily's abençoe. family. God Amém? bless you. Muito bem. Vamos fazer uma oração uma vez mais? Let's pray again. Pai, muito obrigado por esse dia. Father, thank you for this day, Ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. for your grace and your mercy. Ó Deus, que é abundante sobre nós. Lord, that it is abundant in our lives. Renova as nossas vidas nessa tarde, Senhor. Renew our strengths in this evening Ó Deus, com o teu poder, com o teu Espírito with Santo, your power, Senhor. with your Holy Spirit. Nós Lord. repreendemos toda e qualquer ação do inimigo We rebuke any and every action from the enemy que vem para tentar destruir a nossa that paz, comes trying to disrupt our peace, para trazer angústia bring us sadness, ou tristeza,
or lack of joy. Oh, Senhor, e também, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito traga o gozo, a alegria. We also pray that your Spirit brings peace and your joy, Que a Tua palavra fale conosco nessa that noite. your word may speak with us Muito tonight. obrigado, Thank you Jesus. so much, Jesus. Nós te louvamos em nome We de praise you in Jesus. your name. Amém. Amen. Amém. Temos a Paula também mais uma vez com a gente. Seja bem-vinda, Paula. We also have Paula Amém. again with us. Welcome. Todos vocês, depois da segunda vez, deixam de ser visitantes. All of you, after the second time, stop being visitors. Passam a ser visitantes permanentes, You become permanent visitors até que você deseje se tornar membro desta igreja. until you decide to become a member of this church. Depois do culto, aquelas pessoas que querem se tornar membros, ficam um pouquinho comigo rapidamente After the aqui, service, if you want to become a member, just stay a little bit and talk to me. porque nós vamos começar o curso de membros e eu quero rapidamente falar com vocês. We'll be Amém? starting our membership classes, and I just want to talk to you guys briefly. Não se preocupe que não é nenhum problema, tá? Don't worry, it's not any problem. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor. Antes, vamos convidar as crianças para vir à frente para receber a oração. Let's invite the kids up front so we could pray for them. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando pela internet, daqui de Denver, dos Estados Unidos e do Brasil. I want to thank everybody that's watching us online, here or in Brazil. Que Deus abençoe o seu coração. Eu estou acenando para a câmera que o Ney está God bless, controlando ali, God viu? bless you. He's waving to Amém. the camera. Deus back abençoe. Vocês também vamos dar um tchauzinho para eles assim. Manda um beijinho, um can wave too abraço, if you ok? want. Aleluias. Glória a Deus. Muito bem. Vamos orar? Let's pray. Senhor, abençoa cada uma dessas crianças, Lord, bless each one of these kids. os que estão entrando, Senhor, já na pré-adolescência ou na adolescência. The ones that are hitting those teen years. Que haja, Senhor, graça e amor para com eles. There may be grace and peace for them. Ajude eles a te amarem, Jesus. Help them to love you. Amarem a tua casa. Love your house. Que eles sejam abençoados pelo Senhor. They may be blessed by you, Lord. Guardados pelo teu Espírito, Senhor. Kept by your Spirit. Dê a Lord. eles sabedoria na tua Give palavra. them wisdom in your word. Abençoa os professores que vão estar com eles nessa noite. Bless the teachers that will be with them Em tonight. nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Amém. As crianças podem ir para a sua sala. Amém, Kids queridos? may go to their class. Amen. Hoje temos menos pessoas aqui, Today we have less people with us. mas nós temos a mesma graça porque o Senhor está aqui. Amém, We have the queridos? same grace because the Spirit is here. Amém. Amen. Quantos aqui estão tristes de verdade? Levanta a mão que eu vou orar por você How de many are novo. sad? Tem alguém aqui for que está real? triste, está passando algum problema? Uma I'm gonna pray pessoa? for you. Mais alguém? Duas pessoas? Ok. 2 people. Eu quero orar porque, às vezes, irmãos, a tristeza, o desânimo vem na nossa vida, né? I want to pray because sometimes sadness come in our lives. Então, mas Deus, Ele é a fonte de alegria, Ele é a But God fonte de is, gozo. He is the fount Amém? of joy. E quando nós estamos na presença do Senhor, And when we're in the presence of the Lord, nós precisamos sentir essa presença e essa presença precisa renovar a nossa vida. we need to feel that presence. So that presence needs to renew in our lives. Pai, em nome de Jesus, Father, in your name, toma a vida do teu filho César e do Kaique, Senhor. take the life of Cesar and my life, Lord. Traz alegria, Bring joy, uma alegria inexplicável, Senhor. unexplainable joy, E Lord. dê a eles, Senhor Deus, a tua presença, And Senhor. bring them your presence. As outras pessoas, Senhor. The other people, Se Lord, alguém não conseguiu nem se manifestar, if no one was even able to speak up, que o teu Espírito sonde o coração. that your Spirit may look into their heart. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, Open your Bible in 2 Chronicles, capítulo 7. chapter 7. Vamos ler do versículo 11. Let's read from verse 11. Esse texto é um texto que chama muito a atenção, a minha atenção. This is a verse that gets my attention. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Quando se encontraram, diga amém. How many have found? Say amen. Amém? Amen. Ninguém encontrou ainda. Nobody found it. Ok. Quem encontrou, diga amém mais forte. Who found it? Say amen. Louder. Amém. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas quando eu estou ministrando a I palavra. really like talking to the crowd when I'm ministering. Nós já tivemos hoje em Fort Collins para o primeiro culto ao domingo lá e foi uma bênção. We had our first service in Fort Collins today and it was a blessing. E se você está nos assistindo e mora aqui no Colorado ou mora na região de Fort Collins, And if you're watching us online and you live here in Colorado in the area of Fort Collins, aproveite essa oportunidade que Deus está dando a você take advantage of this opportunity that God is giving de you adorar a Deus em To worship. português.
God in Portuguese. Amém? Amen? Não desperdice essa oportunidade. Don't waste this opportunity. Vamos ler então. Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. When Solomon had finished the temple of the Lord in the royal palace and had succeeded in carrying out all he had in mind to do in the temple of the Lord and in his own palace, E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. the Lord appeared to him at night and said, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a team. Próximo versículo agora. As a temple for sacrifices. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Agora estarão abertos os meus ouvidos e atentos Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. My eyes and my heart will always be there. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos May God bless corações. His word in our hearts. Amém? Amen. Preste atenção em uma coisa muito interessante. Pay attention to something important. Sempre que eu vou falar sobre Deus, Whenever I talk about God, eu me sinto quase que na obrigação de dizer I feel almost at an obligation to say algumas características de a Deus. few characteristics by God. O que qualifica Deus como What Deus qualifies God as God é que ele não tem ideias is humanas, that He doesn't have human ideas. não tem características He humanas. doesn't have human characteristics. Quando nós falamos sobre os atributos de Deus, When we talk about the attributes of God, nós falamos algumas coisas que o personificam como Deus. we talk about certain things that personify God. E uma delas é que ele conhece todas as coisas. And one of them is that He knows everything. Ele é onisciente. He's Omniscient. omniscient. Ele sabe Omniscient. todas as coisas. He knows everything. Ele sabe o que você pensa. He knows what you think. Ele sabe o que todos nós pensamos. He knows what we all think. Em muitos bilhões de pessoas. In billions of Ele people, sabe todas as coisas. He knows everything. E isso traz uma outra característica de Deus. And this brings another characteristic A of outra God. característica de Deus é que ele é imutável, ele não muda. This characteristic of God is that He's never changing. E isso é algo que conta a nosso favor. And that's something that counts to our advantage. Porque se Deus mudasse, você jamais poderia confiar em Deus. Because if God changed, that's a God that you would never be able to trust. Mas ao mesmo tempo isso traz sobre nós uma grande But at the responsabilidade. same time, this brings a lot of responsibilities. Porque na realidade nós precisamos entender quem é Deus. Because we need to understand who God is. Quando nós buscamos a Deus, When we seek God, quando nós oramos para when we Deus, pray to God, ou quando Deus faz uma promessa para nós, or when God makes us a promise, nós precisamos entender que Deus não muda. we need to understand that God does not change. E como Deus não muda, Ele não vai falhar em suas And promessas. because God doesn't change, He's not going to fail in His promises. Quantos aqui já buscaram uma promessa de Deus? How many have sought a promise from God? É muito interessante isso que eu estou perguntando, It's interesting what I'm asking, porque existem muitas promessas de Deus na sua palavra, because there are a lot of promises
from God in His Word, mas que estamos incluídos nessas promessas. and we are included in these promises. Mas existem aqueles casos em que nós, pessoalmente, But there are those cases where we personally precisamos buscar uma promessa de Deus. need to seek one promise from Eu não God. sei se você já pensou dessa I forma, don't know if you've thought this way. porque às vezes nós, é claro, não é que é errado estar com as promessas de Deus em sua You know, palavra, it's not wrong to, have God's promise in His Word, mas isso precisa fazer parte do nosso relacionamento com but Deus. this needs to be a part of our relationship with God. Relacionamento, o melhor que eu tenho para exemplificar The best example I could give you of a relationship é o relacionamento entre marido e mulher. is the relationship between husband and wife. É claro que o relacionamento entre filho e pai também funciona, Obviously, a father and son relationship could work, mas no relacionamento de marido e mulher, but in the relationship between husband and wife, ele é feito diante de uma aliança. it is made before a covenant. Um promete ao outro One promises the other ser fiel, to be faithful, cuidar um do to outro, take care of one another, amar um ao and outro. love one another. Nisso você recebe amor e você dá amor And that também. you receive love and you also give love. Mas você dá cuidado e você recebe cuidado também. You give care and you receive care. Você fala e a outra pessoa escuta. You speak and the other person listens. Você também precisa escutar. You also need to listen. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. This is the type of relationship that God wants with us. Existem três coisas nesse texto, pelo menos, que eu enumerei. There are at least three things in this text that I outlined. No 2 Crônicas, no capítulo In 7, Second Chronicles chapter 7, aqui no versículo 12, here in verse o 12, texto diz que Deus apareceu para Salomão. the text says that God came before Solomon. É muito interessante. A segunda coisa é que o que Deus diz para ele. The second interesting thing is what God says to him. Ele diz: eu ouvi a tua oração. He says, I heard your prayer. Ele diz: eu escolhi este lugar And he said, I've chosen this place para casa de sacrifício. as the house of sacrifice. Eu disse três I coisas. said three things. A primeira coisa, Deus apareceu para Salomão. The first thing, God appeared to Solomon. Nós precisamos entender que no nosso relacionamento com Deus, We need to understand that with our relationship with God, Deus precisa aparecer para nós. God needs to appear to us. Você já parou para pensar isso? Have you thought about that? Eu pergunto para você, como Deus aparece para você? I ask you, how does God appear to you? Ai, pastor, Deus nunca apareceu para Oh, mim. Pastor, God never appeared to Está me. faltando alguma coisa. There's something missing. Realmente, nós precisamos buscar um relacionamento onde nós podemos ver Deus. We really need to seek a relationship where we could see God. Muitos problemas que nós temos nesse tipo de relacionamento A lot of problems that we have in this type of é relationship que às vezes nós queremos ver Deus com os nossos olhos carnais. is that sometimes we want to see God with our human eyes. Mas na realidade, Deus não pode ser visto com os nossos olhos físicos. But really, God can't be seen with our physical eyes. Mas ele pode ser visto pelos olhos da fé, But He could be seen with the eyes of faith, pode ser visto pelos olhos da experiência com ele. eyes of the experience with Him. E nesse caso, a Bíblia diz que Deus apareceu a ele em sonhos. And in this case, the text says that He appeared before him through his dreams. E Deus teve uma conversa com ele. And God had a conversation with E him. Deus diz: eu ouvi a tua oração. And God said, I heard your prayer. E Deus diz: eu escolhi este lugar. And He said, I've chosen this place. De que Deus está falando? What is God talking O about? que vem no capítulo 6 de 2 Crônicas What is in chapter 6 of 2 Chronicles é que Salomão, ele construiu o templo ao Senhor. is that Solomon built the temple to the Lord. E o templo que ele construiu ao Senhor estava finalizado. And the temple he built was finished. E então ele consagra o templo a Deus. And then he consecrates the temple to God. Ele faz um sacrifício enorme diante de Deus. He offers a huge sacrifice before God. Daqui a pouco eu vou mostrar a quantidade de animais que ele sacrifica a In a little Deus. bit, I will show the amount of animals that he sacrificed. Mas é interessante que antes, naquele momento da consagração, It is interesting because at that moment, ele faz uma oração. he makes a prayer. E é muito interessante a gente ver qual foi a oração de Salomão. And we can see what his prayer was. A oração de Salomão está no capítulo 6 de 2 His Crônicas. prayer is in chapter 6 of Chronicles, Ele 2 pede Chronicles. algumas coisas interessantes. And he asks for a few interesting things. Ele pede a Deus, em primeiro lugar, que Deus escutasse a oração do seu povo. He asks God in first place that he will listen to the prayer of his people. Parece algo que não faz muito sentido. It
seems like something that doesn't make a lot of sense. Porque quando você ora, você crê que Deus está te ouvindo, não é Because when you verdade? pray, you believe that God's listening, right? Você espera que Deus te ouça, não é verdade? You expect that He listens, Quantos right? aqui oram esperando que Deus não vai te ouvir? How many here pray expecting God to not Ninguém. listen? Nobody. Mas aqui Salomão está orando e pedindo para Deus ouvir a oração daquele povo. But here Solomon is praying and asking God to hear his people's prayer. Ele está também pedindo que Deus perdoasse o povo quando o povo pecasse. He's also asking for God to forgive people when they sin, Com uma condição. with one condition. Qual é a condição? What is that Que condition? o povo se That the people arrependesse. may repent Que only maravilha. if people repent themselves. 3 palavras, 3 letras, vocês adivinharam a palavra. Vocês estão bom de Bíblia, hein? Meu Three Deus. letters and you guys guessed it. A condição que o povo se arrependesse. The condition that the people will repent. Ele pede também He also asks que durante o sofrimento, that during their suffering, o sofrimento das consequências dos erros e pecados do povo, during the suffering of the consequences of the sin of people, quando o povo se humilhasse when people would humble themselves e eles reconhecessem seus pecados and they recognize their sins e se convertessem, and would convert, que significa mudar de atitude, that means to change your attitude. ele pede que o Senhor tenha misericórdia do povo He asks God to have mercy on these e people que Deus livrasse o povo do cativeiro, do sofrimento, and that would God keep them from suffering e que Deus os trouxesse de volta do exílio para a sua terra. and that God would bring them back to their land. Por que ele estava fazendo esse tipo de oração? Why was he making this type of prayer? Porque Deus já havia dito na sua palavra Because God had already said in que his se o word povo dele that if his people errasse, would do wrong, se pecasse, if they sinned, Deus ia castigá-los. that God would punish them. Deus iria tirá-los da sua terra. God was going to take them out of their land, E Deus os levaria para uma outra terra. and God would take them to another land, E que eles estariam em um exílio debaixo da opressão de outra nação. and they would be in exile and under oppression of another E country. como eu disse no início, Deus não And like I said in the beginning, God muda. doesn't change. A memória está funcionando. Memory works a Quantas little bit. pessoas tem aqui? Não sei. Mas em 30 pessoas, 1 em 50 pessoas têm uma boa memória. 1 in 30 people, 1 in 50 people have a good Como eu memory. disse que Deus não... Like I said, God doesn't Vamos ver change. se a memória funciona. Deus não... God doesn't. ok. Deus não... Ok, muito bem. Deus não muda. God doesn't change. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não esqueça. Tell the que Deus não person next muda. to you, don't forget that God doesn't change. Então Deus havia feito uma promessa anterior. So God had made a promise before, E a promessa de Deus é: quando você pecar, meu and the povo, promise is that when you sin, my isso people, vai acontecer com você. this is going to happen. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, It is interesting that we think about this porque a gente pensa, por exemplo, a gente não pensa nas consequências que o nosso pecado pode trazer. because we don't think about the consequences that our sins may bring us. A maioria de nós pensamos que os nossos pecados The majority of us think that our sins somente compromete a nós mesmos. they only compromise us, E não é verdade. and that's not true. O primeiro a ser comprometido somos nós. The first one to be compromised is us, Mas a nossa família é comprometida, but our family is compromised, a nossa nação é comprometida, our nation is compromised, a nossa igreja é comprometida, our church is compromised, e dependendo do tipo de pecado, and depending on the type of sin, a terra também é comprometida. the land is also compromised. A Bíblia diz em Gênesis, quando o Adão pecou, The Bible says in Genesis that when Adam sinned, Deus disse assim: maldita seja a terra por causa de ti. God said that cursed be the land that you live in. O que significa isso? What does that mean? Deus disse: vai nascer espinhos, It said that thorns would have been born. você vai ter dificuldades de plantar, You were going to struggle trying to plant. ou seja, tudo vai ser mais difícil porque a terra agora está amaldiçoada por causa do teu pecado. You see, everything's going to be harder because this land is cursed because of your sin. E de fato, isso nós vemos também em Romanos, do capítulo 8. And we also see that in Romans chapter 8. A Bíblia diz que toda a criação geme.
Bible says that the whole creation moans, E também está como que sentindo dores de parto and it is like it's having birth pains por causa do pecado because of sin que contaminou a terra. that contaminated the land. O pecado, de fato, é The earth, the whole earth? the whole earth. Às vezes The whole também earth. the land also. Às vezes the land também. Porque quando a gente fala da terra, So when we talk about earth, sim, earth, eu quero dizer que a terra toda está contaminada por causa do pecado de todas as I'm pessoas. talking about the whole earth is contaminated because of everybody's sin. Mas quando eu falo da terra, But when I talk about the land, é dependendo de quem é o dono da terra, it depends on who's the owner of that land. dependendo de quem mora na terra. It depends on who lives in Se that aquela land. é a sua terra, If that's your land, ela pode ser mais contaminada por causa do seu pecado. it could be more contaminated because of your sin. Entenderam agora por isso que eu Now, disse now do you understand? dessas situações? That's why I talked about these situations. Agora, o que mais contamina a terra, Now what contaminates the earth, the earth é o sangue de pessoas inocentes. is the blood of innocent people. Quando um inocente é morto, When an innocent person dies or is não, killed, quando ele é morto, ok? when it's killed, O sangue daquela pessoa, the blood of that person ela contamina a terra, contaminates the earth, trazendo maldição para os moradores da terra. bringing curse to the people that live in that land. Agora veja, você pode imaginar o nível de contaminação ou de maldição, Now, can you imagine the level, the amount of contamination, of curse que nós sofremos that we suffer na terra on earth por causa de abortos? because of abortions? Quantas crianças são abortadas diariamente? How many kids, babies are aborted daily? É muito sério. It's very serious. Sabe por quê? You know why? Porque a maioria de nós costumamos pensar que o nosso pecado não afeta ninguém mais. Because the majority of us think that our sin doesn't affect anyone else. Mas nós sofremos consequências por causa dos pecados de outras But pessoas. we suffer consequences because of other people's sin. E as pessoas gostam de culpar a Deus pelos problemas que acontecem na terra. And people like to blame God for the problems that happen on earth. E isso não é verdade. And that's not true. Por isso Deus estabeleceu That's why God established que todo pecado tem that consequências. every sin has consequences. E as And consequências the consequences, vão ser de acordo com o tipo de pecado. they'll be according to each sin. E no caso aqui, o que Salomão está pedindo a Deus, In the case here, what Solomon is asking God, porque já havia uma promessa because there was already a promise de que a terra seria amaldiçoada, that the land, the earth would be cursed, que eles, o povo de Deus, seriam that amaldiçoados, them, the people of God, would have been cursed, que eles seriam deportados para outra that they terra, would have been deported to another land, que eles se tornariam escravos de outras that they nações, would be slaves to another nation se eles pecassem contra Deus. if they sinned against God. Agora Salomão está fazendo uma oração muito interessante. Now, Solomon is making a very interesting prayer. Veja no capítulo 6, o versículo 36. Look in chapter 6, verse 36. Ele diz assim: He says, quando pecarem vamos não no versículo 36. not verse 36, Versículo 22. verse 22. No versículo 22 de 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 22, diz assim: quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, fazendo jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa. When a man wrongs his neighbor and is required to take an oath, and he comes and swears the oath before your altar in this temple, Eu quero só que você veja algo muito importante nessa primeira fase. I want you to look at something very important in this first verse. Outro engano que nós temos sobre o erro, Another deceit that we have sobre o pecado, about sin é que às vezes nós pensamos que só pecamos contra Deus. is that sometimes we think that we only sin against God. Mas não, nós podemos
de fato pecar contra o But nosso now, próximo. we could sin against our neighbor, E existem níveis de pecado que é contra a família, and there are levels of sin that are against the é family, contra a igreja, against the church. pode ser contra os pais, It could be against the parents. pode ser contra os It filhos could be against the kids e contra Deus. and against God. Apesar de que em alguns momentos Even though sometimes você está pecando contra todos esses níveis ao mesmo tempo com um só pecado. you'll be sinning against all of these with just one sin. Vocês estão conseguindo seguir o que eu estou dizendo? You guys follow what I'm trying to Se say? você pode estar pecando contra alguém da sua família You could be sinning against someone in your family, e ao mesmo tempo está pecando contra Deus com o mesmo pecado. at the same time sinning against God with the same sin. Então nós precisamos entender que o nosso pecado, ele tem uma extensão, um alcance maior do que o que nós costumamos pensar. So we need to understand that our sin has a higher reach than we think it does. Por isso, Salomão está orando a Deus com alguns detalhes muito importantes. That's why Solomon is praying to God with very specific details. Ele está dizendo que quando alguém pecar um contra o outro, He's saying that when you sin against someone, depois no versículo 36, then on verse 36, siga aí comigo e marque na sua Bíblia. you may highlight that in your Diz, Bible and follow quando with me. pecarem contra ti. It says that when they sin against you, Aí ele abre um parênteses e diz assim, pois não há homem que não peque. so he opens a parenthesis and says, for there is no man that sins, that Você pode dizer doesn't isso, sin. você pode dizer isso comigo? Olha You say só, that with me. não há homem, ou não há ser humano que não peque. He said, there is no one who does not sin. Vamos falar juntos? Assim, Não ele há também. ser humano que não peque. Vamos lá? Não há ser humano que não peque. Now in English. Now in English. 1, 2, 1, 3. 2, 3. There's There's no, no- there's no man that sins. That does not There's no- sin. There- There's no man that does not sin. Listen to In that English. guy. Hold on. There's no man that has not sinned. Is it right? Okay? We'll say it with John on 3. 1, 2, 3. Come on, John. There's There's no man that has not sinned. sinned. É o que a Bíblia diz em Romanos. That's what the Bible says in Romans. Todos pecaram It says all sinned e necessitam da graça de Deus. and they need the grace of God. Mas o que Salomão está querendo? But what does Solomon want? Ele está dizendo, quando esse povo pecar, It's saying that when these people sin, seja contra o seu próximo, if it's against your neighbor, seja contra ti, if it's against you, e eles forem para o seu, vamos dizer assim, cumprir o seu castigo, and they go to take up with the consequences, se eles forem levados para outra terra, if they are taken to another land, se eles estiverem sofrendo lá, if they're suffering there, mas eles clamarem a ti, but they cry out to you, se eles se arrependerem, if they repent themselves, dizendo nós pecamos diante de saying we ti, have sinned before you, e se eles se converterem dos seus caminhos, and they convert, que significa se eles mudarem de vida, means if they change their lives, se eles reconhecerem a sua situação. if they recognize their O que situation. Salomão está pedindo, irmãos? What is Solomon asking Versículo for? 39. Verse 39. Ouve, então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Then from heaven, your dwelling place, hear their prayer and their pleas, and uphold their cause, and forgive your people who have sinned against you. Ele está pedindo que Deus ouça, que Deus perdoe quando o povo se arrependa. He's asking God to forgive them when they repent. E é muito importante a gente entender que há consequências para o pecado. And it is important that we understand that there are consequences when we sin. E às vezes a única forma que nós temos de nos arrepender dos nossos pecados And the only way that we have to repent of our sins é quando nós sofremos as consequências dos nossos is pecados. that when we suffer the consequences of our sin. Quantos conhecem a história do filho pródigo? How many know the story of the prodigal son? A história do filho pródigo foi contada por The Jesus. story of the prodigal son was told by Jesus. Jesus disse que o filho chegou para o pai e pediu a parte que lhe cabia da herança. And Jesus said that a young man came to his father and asked for his portion of his inheritance. E a Bíblia diz que o pai deu a parte dele e deu a parte do seu irmão também. And the Bible says that he did give his part, and he did give some of his brother as well. E a Bíblia diz que passado alguns dias ele And then resolveu after a sair de few casa. days, he left his house
E aí, ele foi embora. And he left. Talvez eu pergunte para você, And I might ask you, ele não estava no direito dele? wasn't he in his right? Sim ou não? Yes or no? O que você acha? What do you think? Ele estava ou não estava no direito dele? Was Ele he in his pediu a right? parte dele. He asked for his part. Ele não pediu a parte do pai. He didn't ask his father's Ele não part. pediu a parte da He mãe. didn't ask for his mother's Ele não part. pediu a parte do irmão. He didn't ask for his brother's Ele part. pediu a sua própria He parte. asked for his own part. E ele resolveu ir embora levando a sua And he parte. decided to leave with his own part. E aí o que acontece? And then what happens? Eu pergunto para você, qual foi o erro então do filho I pródigo? ask you then, what was his mistake? Qual foi o erro do filho pródigo? What was his mistake? Você sabe qual foi o erro dele? You know what his mistake was? O grande problema nosso The great problem that we have é que nós sempre estamos querendo ser independentes de is Deus. that we are always trying to be independent of God. Nós queremos, veja bem, os pais, eles têm um plano para os filhos, não tem, irmãos? Parents have a plan for the kids, Quantos right? têm filhos aqui? Levanta a sua mão. How many have kids? Raise your hand. Ok. Quando seu filho ou sua filha nasceu, When your son and your daughter was born, o que aconteceu what happened com você? with you? Você ficou bobo. You were mesmerized. Ah, que lindo. How beautiful. Como pode How's that possible? pensar que saiu de dentro de mim? Knowing it came out, Come on, let's go. knowing that it came out of me. Parece comigo. It looks like me. Meu Deus. My God. E de repente você começa a fazer planos para os seus filhos. And then you start to plan for your kids. Quantos fizeram planos para os seus filhos? How many made plans for your kids? Maravilha. Ele vai ser pianista. He's going to be a piano player. Ah. Se é filho de pastor, ele vai ser pastor. If he's the son of a pastor, he's going to be a pastor. Eu vou ensinar ele tudo que eu sei. I'm going to teach him everything I know. Ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. He's going to be this and that. Ela vai ser. She is going to be. Não é verdade, Isn't that irmãos? true? Sim ou não? Yes or no? E o que acontece And depois? then what happens? Depois de um tempo, After a while, você é o herói do seu filho. you are your kid's hero. Meu pai é o máximo. My father is the best. Meu pai é lindo. He's beautiful. Meu pai é inteligente. He's smart. Meu pai sabe fazer tudo. My dad knows how to do everything. É ou não é verdade? Is Não é that isso que not true? acontece? Is that not what happens? Quantos aqui estão passando por essa fase? Diga amém. How many are going through that phrase? Say amen. Ok. Amen. Depois de um tempo, And then after a while, o que acontece? what happens? Tudo que os seus filhos querem All that your kids want é não ser como você. is not be like you. Meu pai é um bobo. My dad is silly. Meu pai não entende as coisas. My dad doesn't understand Eu things. sou diferente. I am Eu different. sei fazer melhor. I know how to do better. Eu não preciso fazer isso. I don't need to do that. É ou não é verdade, irmãos? Is that not true? Esse é um ciclo que se repete. It's a cycle that repeats. Aí, quando é que muda? And then when does that change? Quando, irmãos? When? Oi? Quando casa. When they get married. Por quê? Why? Quem sabe por quê? Who knows why? Quer falar, pode falar. Quem sabe por quê? Who knows why? Você começa a passar pelas dificuldades que os seus pais passaram. You start going through the same difficulties your parents did. Em alguns casos, você começa a sofrer as consequências de não ouvir os seus pais. In some cases, you Huh? start to suffer the consequences of not listening to Porque your parents. tudo que você queria Because all you wanted é ser independente do seu pai was e da to sua be mãe. independent from your parents, Viver a sua vida live your life da sua maneira. in your way. Porque na sua cabeça, você que sabe das coisas. Because in your head, you know things. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. That's what happened to the prodigal son. Esse foi o erro dele. That was his mistake. Ele pensou, disse, eu vou com esse dinheiro todo e vou viver minha He vida. thought and he said, I got all this money. I'm just going to go live my Vou life. arrumar uma namorada I'm going to go get a girlfriend. e vai ser bonita. She's going to be Porque pretty. menina bonita gosta de quem tem dinheiro. Because pretty girls like Glória. people with money. É ou não é verdade, Is irmãos? that not true? E eu vou ser o máximo. And I'm going to be the best. Isso foi o que ele pensou. That's what he thought. E aí diz que ele gastou o dinheiro da sua herança And then it says that he spent all his inheritance com as prostitutas. with prostitutes.
gastou com as prostitutas. Yeah, he spent it on them. E aí veio o momento da crise. And then the moment of crisis came. Quando foi que ele reconheceu que tinha errado? When did he recognize that he had Foi made a quando mistake? ele estava gastando dinheiro com as prostitutas? Was it when he was blowing his money? Ou quando ele estava passando necessidade? Or was it when he was going through needs? É por isso que nós precisamos entender That's why we need to understand certas coisas na nossa vida. certain things in our lives. Isso fala a respeito do nosso relacionamento com Deus. It talks about our relationship with God. Tem muita gente que pensa que não precisa de Deus. A lot of people think they don't need God. Está naquela fase, se converte, They're in that phase where they convert themselves e aceita and Jesus. accept Jesus. Ai, que maravilha. Oh, how wonderful. Oh, meu Deus, você é tão Oh, bonzinho, Lord, you're so good. tão maravilhoso. So wonderful. Que legal, Jesus. Nice, Jesus. Eu sou salvo. I'm saved. Glória a Deus. Yes, glory to God. Depois de alguns dias, Then after a se day, batizou, got baptized, aí vai esfriando. and it starts to get Ah, cold. não preciso orar todo dia. Oh, well, I don't need to Não pray every preciso de day. I Deus. don't need Para God. que Deus? Why God? Pois eu é que trabalho, não é Deus que Oh, trabalha. I'm the one who works, not God. Eu que ganho meu dinheiro. I'm the one who makes money. Eu não preciso de Deus. I don't need God. Eu quero ser I want to independente. be independent. Irmãos, isso não é o que Deus espera de nós. This is not what God wants from us. Salomão, ele passou uma experiência muito interessante. Solomon went through a very interesting experience. Quando ele assumiu o reino, ele ainda era um jovem. Quando ele assumiu o reinado, ele ainda era um jovem. When he became king, he was still young. E ele havia herdado um grande reino, um império das mãos do seu pai. And he had inherited a huge government from his dad. E é from his father. interessante que agora ele se sente um homem extremamente impotente diante de tudo que ele tinha que fazer. And it's interesting because he feels like an incapable man before everything he needed to do. E ele tem uma atitude interessante. And he has an interesting O que foi que attitude. ele fez? What did he do? Qual foi o primeiro projeto que ele What was the fez? first project that he Quem did? sabe? Who knows? Qual foi o primeiro projeto de Salomão, What was irmãos? his first project? É isso aí, construiu o templo. Build a temple. Por que ele construiu o templo Why primeiro? did he build a temple first? Porque o seu foco estava em ser dependente de Deus. Because his focus was in being dependent from God. Ele sabia que mesmo com tudo que ele tinha, He knew that with everything he had, ele não era capaz de fazer aquilo que era necessário he fazer. wasn't capable of doing everything that needed to be done. Ele entendia sua responsabilidade de liderança espiritual sobre o povo. He knew of his responsibility as a spiritual leader for people. E então por isso que ele ora a And Deus. that's why he prays to God. É por isso que ele clama pelo povo. That's why he cries out for the people. Antes que o povo pecasse, Before people sin, nós precisamos ser dessa forma diante we de need Deus. to be that way Nós before God. precisamos depender desse relacionamento com We need Deus. to depend of this relationship with God. Quando você precisa de Deus na sua vida, When you need God in your life, não é uma única vez que você precisa de it's Deus. not only one time that you need Você God. precisa de Deus todos os dias da sua You vida. need God every day of your life. Você precisa clamar a Deus pelo seu You casamento. need to cry out to God for your Ai, marriage. pastor, não sou nem casado Oh, ainda. Pastor, I'm not even married. Mas vai ser em nome de Jesus. But you will be in Jesus' Se name. você não é hoje, mas vai ser depois. If you won't be right now, you'll be later. Mas se para ser bem casado, precisa pedir a But Deus. to be well married, you need God. Se você quer ter uma vida abençoada If na you want sua to have a casa, blessed life in your house, no seu casamento, in your marriage, você precisa orar a you Deus. need to pray to Você God. precisa colocar isso na sua vida nas mãos de Deus. You need to put your life before God. Você precisa interceder pelos seus You filhos. need to pray for your kids. Você precisa orar como Jó orava pelos seus You need filhos. to pray like Job prayed for his kids. A Bíblia diz que os filhos de Jó iam para a festa. The Bible says that the sons and daughters of Job would go to parties, E ele, depois de cada festa, and after each party, ele sacrificava a he Deus. sacrificed to God. Ele orava a He Deus. prayed to God. Ele não sabia se os filhos haviam pecado ou He não. didn't know if his kids had sinned or not. Mas ele orava e dizia, porventura, talvez, se eles pecaram, Senhor, But he perdoa. prayed and he said, maybe God, if they sinned, forgive them. É exatamente o que Salomão está That's fazendo aqui. exactly what Solomon is doing A here. oração de Salomão The prayer of Solomon é o lugar onde nós precisamos chegar no nosso relacionamento com is a Deus. place where we need to get to with God. Que lugar é esse, pastor? What place is that, É o Pastor? lugar onde Deus aparece para It's nós, the place irmãos. where God
appears to us. Deus precisa aparecer para nós todos os dias. He needs to appear to us every day. Você precisa de Deus todos os dias. You need God every day. Você precisa ouvir a voz de You need Deus. to listen to the voice of A God. direção de Deus. Direction. Não é porque você chegou nos Estados Unidos que você não precisa mais de Deus. It's not because you got here in the U.S. that you don't need God Tem anymore. muita gente que depois que passou a ganhar em dólar, esqueceu de Deus. A lot of people, after they started, earning in dollars, they forgot about God. Agora eu não preciso mais orar todo Oh, dia. I don't need to pray Agora eu não anymore. preciso mais ir para a igreja. I don't need to go to church. Tudo que eu preciso agora são dessas verdinhas. All that I need are these blue bills. Cuidado, Careful. cuidado. Careful. Você precisa de Deus. You need God. Você precisa de Deus. You need God. Nós precisamos chegar no lugar We need to get to the place onde Deus ouve a nossa oração. where God hears our prayer. Eu pergunto para você, I ask you, como você sabe que Deus ouve a sua how do you oração? know that God's heard your prayer? Ah, pastor, não sei. Oh, Pastor, I don't know. Você sabia que tem gente que nem ora porque não crê que Deus ouve a Did you oração? know there's people that don't even pray because they believe God's not gonna, E se answer. crê, crente. and they believe they're believers? Já pensou nisso? Have you thought about that? Nós precisamos ter um relacionamento vivo com Deus. We need to have a relationship with God Onde that's Deus, alive, onde Deus aparece para where nós. God appears to us, Onde Deus ouve a nossa oração. where God hears our prayer, E onde Deus fala para nós and where God tells us que aceitou a nossa oferta. that He accepted our offering. O que Deus estava dizendo? What is God saying? O que Salomão estava consagrando, What was irmãos? Solomon sacrificing? Vamos ver se vocês lembram. Let's see if O you que guys Salomão remember. estava consagrando? What was Solomon sacrificing? Consecrating. Oh, O que ele consecrating. estava consagrando? Esqueceram? O templo. The Pode temple. falar alto. You can say it louder. Ele estava consagrando o templo. Was consecrating the Qual era o temple. propósito do templo? What was the purpose of the Para temple? que ia servir o templo? What was the temple for? Para adorar a Deus. To worship A God. casa de Deus. It was the Lord's house. Lugar de It sacrifício. was a place of Lugar de sacrifice. oferta a Place Deus. of offering. Lembra que eu preguei há poucos dias atrás Remember what I preached a few days ago sobre você dar um presente que a pessoa não quer ganhar? about you giving a gift that person doesn't want to receive? Quem lembra disso? Who remembers that? Imagine Salomão construiu aquele templo Imagine Solomon builds that temple para que fosse o lugar de adoração. so that it was the place of worship, E Deus dissesse, não quero isso aí não. and God's like, nah, I don't want it. Não serve não. It's not for me. Esquece, Salomão. Just forget it, Solomon. Não, Deus aceitou, irmãos. God accepted Deus it. disse, eu escolhi este lugar God said, I've chosen como this place lugar de sacrifício. as a place of sacrifice. Nós somos o templo de Deus. We are the temple of God. Será que Deus está se agradando, está escolhendo a tua vida como lugar de santidade e adoração? Do you think God is pleased? Is He choosing your life as the você temple acha? of sanctification? O que você acha? É What do you você que think? tem essa resposta. It's you that have that answer. A oração de Salomão nos ensina muitas coisas. The prayer of Solomon teaches us a lot of things. Nos ensina que todos pecamos. Teaches us that we all sin. Nos ensina que há consequências inevitáveis dos pecados. Teaches us that there are consequences that are unavoidable. E nos When we ensina sin. que nós precisamos entender a gravidade do nosso pecado. And we also need to understand how severe our sin is. Mas também nos ensina algo muito importante. But it also teaches us something very important. Que há solução para o pecado. That there is solution for sin. Existe um remédio para o pecado. That there's an antibiotic for sin. E o remédio para o pecado, And this remedy para o pecado, for sin é reconhecimento, is recognition, confissão, confession, conversão, conversion, que é abandonar o pecado, which is abandoning é sin, mudar de vida, is changing your é life, clamar a Deus, is crying out to é God, buscar a sua graça is seeking His grace e a sua misericórdia. and His mercy. Nós precisamos aprender isso nessa história. We need to learn that in this story. A solução para isso envolve quando nós
caímos em si, nós reconhecemos The o que solution fizemos. is when we recognize what we did. É muito importante, irmãos, que nós precisamos então ver o que aconteceu. Veja comigo em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1. In 2 Chronicles 7, verse 1. Você está com a sua Bíblia aí? Do you have your Bible there? Abra a sua Bíblia. If you don't, open your Bible. Olha o versículo 1 do capítulo 7. Look at verse 1 of chapter 7. Quem tem Bíblia, diga amém. Who has a Bible, say amen. Quem não tem, compre uma, em Who nome de doesn't Jesus. buy one? O que diz o primeiro versículo aí? What does the first verse say? Está acabando Salomão de orar. When Solomon finished praying. Acabando Salomão de orar. When he was finished O praying. que aconteceu, irmãos? What happened? Veio fogo dos céus. Fire came down from heaven. Nós estamos precisando que o Senhor envie fogo. We need the Lord to send fire. Mas para isso nós temos que orar. But because, in order for that to happen, we need to pray. E diz que o fogo desceu, consumiu o holocausto. And it says that the fire fell and burnt out the offering. E diz que a glória do Senhor encheu a casa. And it says that the glory of the Lord filled the temple. E diz que a glória do Senhor encheu a casa de tal forma And it says that he filled the temple in such a way que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. that the priest couldn't even stand. E aí agora onde o Senhor recebendo esse sacrifício, And now when the Lord received that sacrifice, e à noite o Senhor aparece para Salomão at night the Lord appears to Solomon para responder a sua oração, to answer his prayer, para fazer uma promessa para Salomão, to make him a promise, para ter um concerto, uma aliança com Salomão. to make a pact, a covenant with Solomon. E o que o Senhor fala? And what does the Lord say? Foi o texto que nós lemos no It's início. the text that we read in the O que o beginning. Senhor disse? What did he say? No versículo 12 de 2 Crônicas, capítulo 7. Verse 12 of 2 O Chronicles. Senhor chapter apareceu 7. para Salomão It says the Lord appeared to him, e o Senhor diz o quê? and then he says, what? Ouvi a tua oração. I have heard your prayer. Esse é o lugar que eu quero que nós estejamos, irmãos. This is the place that I want us to be. Eu quero que nós sejamos guiados pelo I Senhor. want us to be led by the Eu Spirit. quero que o Senhor apareça para você, que o Senhor apareça para mim, I que o want the Senhor Lord to apareça appear para a to you, igreja, to me, to the church. que o Senhor responda as nossas orações, I want the Lord to answer prayers. que o Senhor diga, eu ouvi as tuas And the Lord orações. said, I heard your Eu ouvi prayers. as tuas orações, Charlie. I heard your prayers, Charlie. Eu ouvi as tuas orações, João Paulo. I heard your prayers, João Paulo. Eu ouvi as tuas orações, Júnior. I heard your prayers, Eu Júnior. ouvi as tuas orações, I Jeremy. heard your prayers, Jeremy. Eu estou atento ao que você está I'm falando. paying attention to what you're saying. E o Senhor disse mais, eu escolhi este lugar. And the Lord says more, I've chosen this place. Esse lugar é para mim. This place is for me. Esse lugar é um lugar de This sacrifício. place is a place of sacrifice. Eu quero que o Senhor diga para você, I want eu the Lord to escolhi say to you, você. I've chosen you. Eu escolhi você, Dileuza. I've chosen you, Eu Adileza. escolhi você, Cris. I've chosen you, Eu escolhi Chris. você, Ilma. I've chosen you, Eu Ilma. escolhi você para ser um lugar de adoração e I've chosen sacrifício. you to be a place of sacrifice and prayer. Eu quero que o Senhor I want the Lord faça uma promessa, to make us a promise, como ele fez para Salomão. like he did to Solomon. Se eu fechar os céus, If I close the o heavens, que Deus está dizendo? what is God saying? Você não tem ideia You don't have do que idea é o Senhor fechar os céus. what the Lord does when he closes the heavens. Se o Senhor fechar os céus, você não come. If he closes the heaven, you don't eat. Se o Senhor fechar os céus, você não trabalha. If he closes the heavens, you don't work. Se o Senhor fechar os céus, você não vive. If he closes the heavens, you don't live. Você está tendo problemas. Are you having problems? O que está lhe faltando? What's missing? Está faltando trabalho? Is work missing? O que está faltando para você? What's missing for you? Você precisa perguntar ao Senhor se Ele fechou os céus. You need to ask the Lord if he closed heavens. Porque aquele disse, se eu fechar os céus e não mandar chuva. He says, if I close the heavens and I don't send rain, Irmão, se Deus fechar os céus, não há colheita. if God closes the heavens, Não há colheita, there's no reaping. harvest. Yeah, there's no harvesting. Preste atenção nisso. Pay attention Se to Deus this. fechar os céus da igreja, If God closes the heavens of não há church, conversão, there will be no conversion. não há batismos, There will be no baptism. não há discipulado, No discipleship. não há multiplicação, No multiplication. não há crescimento, There's no growth. não há nada, There's nothing. não há manifestação do seu No Espírito. manifestation of his spirit.
E o que fecha os céus And what closes the é o heavens pecado, is sin. é a falta de It's the compromisso, lack of compromise, commitment. é a falta de busca. It's the lack of searching. Nós estamos vendo o que está acontecendo na nação. We see what's happening in this nation. Cada vez mais as pessoas se fechando para Deus. Each day, more and more people closing up to God. Nós vemos cada vez mais abortos acontecendo, Each time we see more and more abortions, prostituição, prostitution, crescimento do homossexualismo, da mentira, homosexualism growing, da lies, corrupção, corruption, da mentira, lies, do engano. deceit. E nós, What about us? que somos povo de Deus, That are people of onde God. estamos no meio de tudo isso? Where are we among all this? Será que nós estamos em santidade ou estamos envolvidos nessas mesmas coisas? Are we in holiness or are we involved in these things? Os céus ainda não estão The fechados. heavens still aren't closed. Mas se não houver mudança, But if there isn't os change, céus se fecharão. the heavens will close. E nós precisamos entender, And we need to understand, porque nós somos os que temos comunhão com Deus. because we are the ones that fellowship with God. Nós somos aqueles que se supõem que têm um relacionamento com Deus, We are those that are supposed to have a relationship with God, que entende das coisas that espirituais. understand of spiritual Nós não things. fomos chamados para se envolver com o mundo, We weren't called to mix with the world, nem com o pecado, or with sin, nem com a or prostituição, with nem prostitution, com adultério, or with adultery, nem com a mentira, nor with nem lies, com engano. nor deceit. Nós fomos chamados para nos envolvermos com as coisas de We were Deus, called to be involved with things of God, para que nós possamos desfrutar dessa promessa de Deus. so that we can enjoy these O promises Senhor of God. diz, se eu fizer isso, se eu fechar os céus, The Lord says that if I close the heavens, se eu ordenar aos gafanhotos que destruam as plantações, if I order insects to destroy the plantations, se eu enviar dentro do meu povo a enfermidade, if I send plague among my people, aí Deus então é como que ele abre um parêntese. and then God opens a parenthesis, E ele diz, mas se o meu povo, what if my people, que se chama pelo meu nome, who are called by my name, quem é esse povo, irmãos? who are these people? Quem é esse povo, Who are these irmãos? people? Eu, você, nós. You, us. Nós somos o povo We de are the Deus. people of God. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, If the people called by my name humble themselves, se nós nos humilharmos, if we humble ourselves, o Senhor está dizendo aqui, the Lord is saying e here, lembra o que eu disse no início sobre Deus? remember what I said in the beginning Deus- about God? That God Não, doesn't, não ouvi. Deus não muda. God doesn't change. Deus continua sendo Deus. God's still God. Deus é fiel à sua palavra. God is still faithful to His Se o word. meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, If the people called by my name humble themselves, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, if the people called by my name pray, está pedindo oração do povo. He's asking people to pray. Se o meu povo me buscar, And the people seek me. orar e buscar a Deus não é necessariamente a mesma coisa. Praying and seeking God is not necessarily the same thing. Nós precisamos orar e buscar a face do Senhor. We need to pray and seek God. E se nós nos convertermos, And if we convert ourselves, se nós mudarmos if we change para voltar ao que Deus quer que and sejamos, go back to what God wants us to be, eu vou fazer uma pergunta para você. I'm going to make you a question. Se você é filho If you're a child, a son ou daughter, or daughter, e você agrada seu pai, and you please your parents, se você é um filho, uma filha exemplar, if you are a daughter or a son that is an example, irrepreensível, irrebukable, e você pedir alguma coisa para o seu pai, and you ask something to your father, o que você acha que o seu pai vai fazer? what do you think he's going to do? Não ouvi. Didn't hear. O que você acha que o seu pai vai fazer? What do you think your father's going to do? Você tem coragem de negar um pedido do seu filho se ele for essa pessoa que eu descrevi? Do you have the courage to deny a wish from your kid if he's like that? Nenhum pai tem coragem. No, father. Se nós If us andarmos nos caminhos do Senhor, walked in the path of the Lord, não haverá limites para aquilo que o Senhor fará através de there nós. will be no limits to what God can do through us. Os olhos de Deus está sobre o seu povo. The eyes of God are on top of His people.
Deus não está preocupado em punir o ímpio, irmãos. God's not worried about punishing the unjust, the unrighteous, the wicked. Deus não está preocupado. God's not worried. Deus está preocupado com o seu povo, God is worried about his people, com seus filhos. his kids. Você se preocupa com os filhos do vizinho? Do you worry about the neighbor's kids? Você se preocupa com os seus filhos. You worry about your kids. Pois Deus se preocupa com os seus filhos. So God worries about his kids. Nós precisamos sair da fase de adolescência espiritual e ir para a fase adulta espiritual. We need to leave the teenage phase spiritually and go to the mature adult phase, Para que a gente queira ser como Deus. so that we want to be like God. Não ser um Deus, mas ser como Deus. Not be a God, but be like God. De fato, Deus promete, And God really Nesse promises texto, in this text, se o meu povo if my people se converter, change, convert, se o meu povo me buscar, if my people seek me, ele diz, eu ouvirei dos it céus. says, I will hear from heaven. Essa é uma promessa firme de Deus. Eu ouvirei dos céus. This is a firm promise of God. Eu ouvirei dos céus. I will open the heavens. O que mais Deus vai fazer? What else is he going to do? Vamos ficar em pé? Let's stand up. O que Deus vai fazer? What is he going to do? Deus vai ouvir os céus, God will hear the heavens perdoar os pecados. Pode ficar em pé, and vamos forgive the terminar. sins. E vai vir, e vai sarar And he will come and he will a heal terra. the earth. Há cura para a terra. There's healing for the earth. Quando eu falo cura, estou falando que Deus pode mudar as maldições da nossa terra. When I talk about healing, I'm talking about how God could change the curse of our earth. Deus pode abençoar. A terra aqui, nesse caso, pode simbolizar a tua casa. God could bless us, and the earth could mean your house. Pode simbolizar o teu trabalho, It could symbolize your job, a tua igreja. your church. No mesmo nível, na mesma esfera em que os pecados podem contaminar In the same way that sins can contaminate e trazer maldição, and bring curse, o poder de Deus, power of God, trazido pelo arrependimento brought by repentance e conversão, and conversion, traz cura, brings healing, traz restauração. brings restoration. Terra pode simbolizar o teu relacionamento, teu casamento, Earth could be your relationship, your marriage, teu relacionamento com teus filhos, com relationship with teus your pais. kids, with your parents. Deus pode curar, God could Deus heal. pode restaurar, God could restore. Deus pode levantar, God could raise. Deus pode fazer algo extraordinário, Could do something extraordinary, como Deus está fazendo na nação de Israel. like God is doing in the nation of Israel. Você crê que Deus é fiel? Do you believe God is faithful? Eu creio que Deus é fiel. I believe He's faithful. Eu creio no Senhor Deus. I believe in the Lord O God. Senhor Deus é um sol, He's Ele é the um sun. escudo. Ele não He's a nega shield. bem algum àqueles que andam na retidão. He doesn't deny any good to anyone. Ele é fiel. He is faithful. Diga comigo, Deus é fiel. God is faithful. Você crê que Deus é fiel? Do you believe God is Diga faithful? mais forte, Deus é fiel. God is faithful. Ele promete, Ele cumpre, He irmãos. promises and He fulfills. Como está o teu relacionamento com Deus? How is your relationship with God? Você já viu Deus? Have you seen God? Você pode ver Deus não somente num sonho. You could see God not only in a dream. Você pode ver Deus através dos seus olhos da fé. You could see Him through your eyes of faith. Você pode dizer na sua oração, Deus, eu quero te ver. You could say in your prayer, God, I want to see you. Está entendendo isso? You understand that? Revela-te para mim, Reveal Deus. yourself to me. Não fique andando como se Deus não existisse para você. Don't walk around as if God didn't exist to you. Não sinta-se como alguém desprezado por Deus porque você está passando por lutas e tribulações. Don't feel rejected by God because you're going through troubles and tribulations. Quem sabe você está passando por isso, Who knows, maybe you're going through that por consequência de você ter pecado contra Deus, because of consequence of you sinning against ou God, por ter abandonado a Deus, or for having abandoned ou God, por querer ser independente como o filho pródigo. or for trying to be independent like the prodigal son.
Mas tem uma coisa com o filho pródigo. There's something with the prodigal son. Ele disse: eu vou falar com meu pai. He said, I will talk to my father. Vá falar com seu pai. Go talk to your father. Ele planejou o que ele ia dizer. He planned what he was going to say. Eu vou dizer: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. He said, Father, I've sinned against you and against the heavens. Eu não sou mais digno, I'm not worthy mas anymore. trata-me como um dos teus empregados. But at least treat me as one of your employees. E o pai, você sabe, recebeu o filho de braços abertos. And as you know, the father received him with Restaurou open arms. And restaurou a posição do filho. restored his Não position. é maravilhoso? Is that not wonderful? Deus quer restaurar a tua posição. God wants to restore your Deus quer position. restaurar a tua vida. He wants to restore your life. Talvez você esteja no seu relacionamento com Deus como se estivesse num deserto. Maybe your relationship with God is as if you were in a desert. É tempo de voltar a sentir a presença de Deus, It's queridos. time to go back and feel the presence of God. Tempo de amar a presença de Deus. Time of loving the presence É of tempo God. de buscar a It's time to Deus. seek God. Se você busca a Deus, Ele trabalha por If você. you seek God, He works for you. Fale com Ele. Talk to Him. Fale com Deus. Talk to God. Ore a Deus. Pray to God. Busque a Deus. Seek God. Entre nessa atmosfera. Entre nessa atmosfera Enter in this atmosphere de estar na presença dEle. of being in His presence. Porque Ele quer falar com você. Because He wants to speak to Ele you. quer andar com você. He wants to walk with you. Ele quer estar com He você. wants to be with you. Ele quer te abençoar. He wants to bless Ele you. quer te sarar. And He wants to heal Ele you. quer sarar a tua alma ferida. And He wants to heal your broken soul. Deus, em nome de Jesus. Jesus, in your name. Oh, Pai, nós queremos, Senhor, que o Senhor apareça para nós. Father, we want you to appear to us. Aparece para nós, Senhor. Appear to us, Lord. Ouve a nossa oração, Hear Senhor. our prayer. Eu oro nessa noite, I Deus. pray tonight. Perdoa os nossos pecados, Forgive Senhor. our sins. Perdoa, Senhor, nossa indiferença, Senhor. Forgive our indifference. Oh, Deus, faz-nos ter sede de Ti outra vez, Make us Senhor. thirst for you. Nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença. We want to feel your presence. Queremos ser este lugar escolhido por Ti, We Senhor, want to be that place chosen by you, Lord, para sacrifício, of sacrifice, para adoração, of worship, para que a Tua presença se manifeste, so that Senhor. your presence will manifest. Vem Lord. manifestar-te neste lugar, Senhor, Manifest in this place, salvando vidas, saving lives, libertando pessoas, freeing people, dando alegria, bringing dando happiness, paz, bringing peace. em nome de In Jesus, Jesus' name. em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém, Jesus. Amen. Aleluias. Amém, queridos? Amen. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar uma canção. Let's worship the Lord. Let's sing a song. Vamos cantar essa música, Se Eu Me Humilhar. Neste lugar, o Senhor é real. Vou dar a oportunidade, se você quer entregar dízimos e ofertas, I'm going to give the opportunity if you want to bring your tithes você and pode offerings. fazer nesse momento. You may do so in this moment. Pedir que alguém, por favor, pegue os envelopes e distribua. Se alguém puder pegar os envelopes aqui e distribuir, eu agradeço, irmãos. Obrigado. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
neste lugar. Entregar totalmente. Aqui um Teu sininho depois do toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
queridos, nós chegamos ao fim deste culto. We have reached the end of the service. Não vá embora sem comer pizza com a gente, Don't leave without eating pizza with us, porque já está pago, né? because it's already paid for. Então tem que comer. Se não comer, So then we need to eat it. vai perder, né? We're gonna lose it. Quer lembrar, domingo que vem é o dia do nosso batismo, hein? Ok? And then we have the baptism next Sunday. Queremos casa cheia. Convide seus amigos. You want a Convide full house, invite your pessoas para esse friends. momento especial na vida da igreja. Amém? Invite people to witness this special moment of the church. Não esqueça disso. Ore pelas forget pessoas that. que vão se batizar. Amém? And pray for the people that are going to Às vezes o baptize. inimigo luta para que eles não se batizem, né? Sometimes the enemy fights so that they won't baptize. Mas a água vai estar quentinha em nome de But Jesus. the water is going to be warm. In Amém? Jesus' Vai name. ser uma bênção maravilhosa o culto domingo que vem. It'll be a great Amém? blessing next week. Queremos agradecer a presença de todos, a família da Emily. We want to thank the presence of everybody, Emily's family. Deus guarde na viagem que eles vão viajar aos Estados Unidos inteiro, irmãos. And God keep them through their vacation. Amém. Agora na hora de encerrar, vamos orar pelo Nicolas. Vem cá, Nicolas. We also would like to pray for Nicholas. Nicolas vai numa viagem Nicholas is na going on sua a trip. escola, que é uma viagem missionária, né? It's a missionary trip. Vamos orar por ele? Let's pray for him. Amém? Amen. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida deste varão. Lord, in your name, take this brother's life Guarda ele de todo mal. and keep him from any evil. Abre portas para que ele possa falar de ti naquele lugar, Open Senhor. doors so he could witness about you. Ó Deus, que as coisas que ele vai fazer lá, And Senhor, the things that he does down there, Lord, sejam guiadas may be led e controladas and controlled pelo teu Espírito, by your Spirit. em nome de In Jesus. Jesus' name. E que o sangue de And Jesus that the blood of Jesus cubra este menino cover this boy na mente, in his no mind, coração, his heart, na alma, his soul, no corpo também. also his body. Em nome de In Jesus, Jesus' name, pelo poder do sangue de Jesus, for the power of the blood of Jesus, tudo que o inimigo anything that the enemy tem planejado has planned seja desfeito may be undone pelo poder do sangue de by Jesus. the power of the blood of Jesus. Fora em nome de Out in Jesus. Jesus' name, E que teu Espírito Santo, Senhor, and that your Holy pelo Spirit, poder do sangue de for Jesus, the power of the blood of Jesus, cubra ele, Senhor. cover him, Lord. Fortaleça ele Strengthen him e use para a tua glória, and use him Deus. for your glory, Lord. Pelo poder do sangue de For Jesus, the power of the blood of your manifesta o teu Espírito manifest your e Spirit o teu poder and your power para a glória do Senhor. to the glory of God. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Amém? Amen. Missionário. Missionary. Aê, garoto. Deus te abençoe. Dê um abraço em God 40 bless you. pessoas. Libere uma Hug palavra de 40 vitória sobre essas Tell 40 him a word of pessoas. victory. Amém. Muito Amen. obrigado. Thank you.